Olá, povo de Deus! Tudo tranquilo aí? Pois é, eu sei, hoje eu tô diferente, né? Por dois motivos, meus irmãos. Que eu tirei a barba, né? E outra que eu tô numa baita de uma gripe, né? Mas nem por isso eu deixei de vir aqui trazer uma palavra pro nosso coração, amém? Então a palavra de Deus pro nosso coração hoje é a seguinte: Ele está no meio de nós. Exatamente, Ele está no meio de nós. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, a partir do 36. É o seguinte, a minha garganta também tá ruim, mas vamos lá. Enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo o Espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo para comer? Então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou-o e comeu diante deles. E ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, quando era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Amém, meus irmãos? Então, o que eu sinto de Deus para passar hoje nessa palavra maravilhosa aqui é o seguinte, meus irmãos: que Cristo está no meio de nós, através da palavra dele, através do Espírito Santo de Deus, através de pregações aqui na internet, através de irmãos que são crentes em Cristo, que falam de Jesus para você, assim como falaram um dia para mim. Só que a gente não acredita às vezes, como é que eu vou dizer, é difícil acreditar em algo que a gente não vê, né, meus irmãos? Eu sei porque eu também passei por isso, eu também achava difícil acreditar em um Deus que tinha enviado o seu Filho para morrer numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que depois enviaria o seu Espírito Santo. Eu acreditava em ressurreição, em vida após a morte. Eu acreditava que a gente tinha que evoluir. Só que, meus irmãos, os próprios discípulos de Jesus, eles também não creram quando Jesus voltou depois de sair do sepulcro, depois de conversar com os discípulos a caminho de Emaús. Eles próprios que presenciaram as maravilhas de Jesus perante a eles, não creram no que o próprio Jesus tinha dito que ia acontecer. Jesus já tinha dito, aqui eu acabei de ler, que era necessário que essas coisas acontecessem, como a Bíblia inteira fala de Jesus, a lei de Moisés, os profetas, salmos, tudo já estava anunciando o que aconteceria com Jesus. E mesmo quando os discípulos presenciaram Jesus em carne, antes de morrer, vendo todos os milagres que Jesus tinha feito para glorificar o nome do Pai, e depois Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, aparece para eles, e mesmo assim eles não acreditaram. Então Jesus teve que mostrar as mãos e os pés. Olha aqui, toque em mim, vê como é verdade isso que eu tinha dito para vocês. Olha como é verdade tudo que a Bíblia estava dizendo. Olha como é verdade o que a lei de Moisés, os profetas e salmos estavam falando sobre mim. Que eu sou o filho do Deus Altíssimo, eu sou a salvação para a humanidade. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que, assim como os dias de Noé,
onde as pessoas se casavam, se davam-se em casamento, as pessoas bebiam, faziam festa. No caso, eu estou trazendo para o dia de hoje, as pessoas se drogam, as pessoas vivem uma vida mundana, as pessoas vivem pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne. E Noé estava dizendo, meus irmãos, olha, Deus vai mandar uma chuva, Deus vai mandar um dilúvio, eu estou fazendo uma arca, estou construindo uma arca, porque Deus está falando que vai acontecer isso. E a palavra de Deus fala que assim como os dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E quando eu conheci Jesus, quando Jesus apareceu na minha vida, de verdade, eu não criei. Eu não criei até eu sentir a presença dele, de verdade. Até eu sentir que naquele momento ali, eu estava sendo transformado de dentro para fora. Eu estava começando a ser transformado, porque eu ainda sou transformado a todos os dias. E eu vou ser até o dia que Jesus voltar. Então, quando começou a acontecer essa transformação comigo, meus irmãos, quando eu tive um encontro com Jesus, depois que eu abri meu coração, entreguei minha vida para Ele, Ele começou a transformar minha vida, o Espírito Santo dele veio morar em mim, começou a mudar, a transformar meus hábitos, a transformar minha vida, a restaurar minha família. E até eu me dar por conta, meus irmãos, que aquilo realmente estava acontecendo, que aquilo realmente estava acontecendo porque eu tinha aceitado Jesus. Assim como aconteceu com os discípulos. Pessoas me falavam, mas eu não acreditava. Até que chegou um dia que eu tive um encontro com Jesus. E quando eu percebi que realmente aquilo estava acontecendo comigo, a minha alegria foi tão grande, que nem aconteceu aqui, a minha alegria foi tão grande que os meus olhos não conseguiram se abrir totalmente ainda para o que estava acontecendo comigo. Mas chegou um certo momento em que Jesus foi se fazendo mais presente na minha vida, em que o Espírito Santo foi se fazendo mais presente na minha vida. O Espírito Santo me deu vontade de buscar a Deus mais e mais. Até então que aconteceu a mesma coisa que aqui. Jesus me abriu os olhos, me abriu o entendimento. E eu criei que realmente estava acontecendo aquilo comigo. E está acontecendo isso comigo. E cada dia que passa, acontece mais isso comigo. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou legal. Pelo contrário, porque eu era mal. Porque eu não era legal. Foi por isso que Deus entrou na minha vida. Para me salvar. Para me tirar da escravidão do pecado. Para me tirar das trevas e me trazer para a luz. Não para ser perfeito, mas me trazer para a luz. Me trazer para o caminho dele. Me trazer para a palavra dele. Mas hoje eu sinto que existe um Deus presente na minha vida. E é esse Deus presente na minha vida que eu sinto a necessidade de passar para quem não conhece ou para quem já conhece e está numa água rasa. Assim como eu também estou. Eu não estou em água mais profunda do que ninguém, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, meus irmãos, que eu estou descobrindo que existe um evangelho de poder. Existe um evangelho onde nós podemos sentir a presença de Deus real na nossa vida. Existe um evangelho onde ele não é um evangelho somente da palavra. Existe um evangelho da presença do Senhor em nossa vida. E quando a gente começa a entender e acreditar que isso realmente é verdade, Jesus nos abre o entendimento, assim como ele falou aqui, aqui nessa passagem que eu li aqui, que ele abriu o entendimento para que crescem de verdade. Então, meus irmãos, não importa o momento que tu está passando, não importa a circunstância que tu está passando, eu quero te dizer que tem um Deus presente, que Ele está no meio de nós, e que Ele quer entrar na tua vida, e que Ele quer se fazer presente na tua vida, não apenas por palavras, Ele quer se fazer presente na tua vida pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é quem fala conosco através, amando do Pai, e é quem leva a nossa oração para o Pai. É em nome de Jesus que a gente faz isso, mas é o Espírito Santo que é o canal de ligação.
Existe um evangelho, meus irmãos, vivo. Talvez a gente pense que ler a Bíblia não vai levar a lugar nenhum, que ir num culto não vai levar a lugar nenhum, mas, meus irmãos, buscar a presença de Deus no secreto vai te levar a lugares muito mais elevados do que apenas ir no culto, apenas ler a palavra. Porque a própria Bíblia fala que só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque é buscando a presença de Deus que eu sinto o Espírito dele dentro de mim. E aí eu tenho meus olhos abertos. E Jesus está às portas, meus irmãos. Ainda é tempo de aceitar, de buscar. Para quem já aceitou Jesus, buscar a presença de Deus. E para quem não aceitou Jesus, aceitar. Porque ele está voltando para buscar a sua noiva. O noivo veio buscar a sua noiva. E se tu não é noiva ainda, meu irmão, minha irmã, é tempo de ser noiva. Não é porque eu estou falando aqui, é porque Deus está falando que Jesus está às portas. Está às portas para vir buscar a igreja dele, a igreja santa dele. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra. Ele está no meio de nós. Ele está entre nós. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, está entre nós. Porque Ele quer nos pegar. Ele quer nos pegar. E Ele quer que nós busquemos a presença dEle. Amém, meus irmãos? Compartilhe essa palavra de Deus aí. Me perdoa pela minha cara de doente e a minha voz. Siga-nos aqui nas plataformas digitais. Toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Porque Deus é a nossa salvação.